vamos falar sobre autoridade da Igreja Apostólica, começando com definição do que é igreja. Vamos lá. A Igreja de Cristo é o juntamento de pessoas salvas, também chamado de Corpo de Cristo, um organismo espiritual vivo com o propósito de buscar relacionamento com Deus, expansão ilimitada por meio da pregação do Evangelho e guerrear contra entidades demoníacas, dando habilitação aos membros. Então a igreja ela tem a condição de soberania nas regiões celestiais através de Jesus Cristo. É tão interessante a análise que nós fizemos porque Jesus é o cabeça e o corpo, né, é a igreja. O corpo físico aqui na terra é a igreja. Então, da mesma forma que, é claro, ela é um organismo espiritual vivo, mas ela realiza aqui no nosso mundo material todos os atos proféticos necessários e também as batalhas espirituais. Então nós, reunidos no nome de Jesus, sujeitamos todo principado, potestade e dominador das regiões celestiais. Vamos ler o texto para o entendimento dessa autoridade que é conferida de Jesus à igreja. Vamos lá, Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E para completar, Efésios 1, versículos 19 a 23. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então nós temos duas passagens. Primeira passagem é Jesus Cristo declarando que ele recebeu autoridade sobre todo o mundo espiritual. E depois ele confere essa autoridade à igreja. Então o que o apóstolo Paulo ministra aos Efésios é isso. A autoridade que eles têm contra principados, potestades e dominadores. Como já estudamos, a hierarquia dos demônios. Agora o que é importante é entender esse contexto de Paulo, porque a igreja em Éfeso, né, a igreja que estava em Éfeso, estava numa profunda guerra espiritual, porque Éfeso era a cidade mais idólatra da Ásia Menor, local onde hoje é a atual Turquia. Então, é muito interessante essa análise, porque havia uma adoração muito forte a uma deusa chamada Diana, né, a famosa Diana dos Efésios. Tanto é que o templo dela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e vinham pessoas da Ásia, da Europa, de todo o mundo conhecido na época, para prestar culto a essa deusa. Ou seja, a igreja de Éfeso, que era a maior igreja da Ásia Menor, na verdade ela estava no ninho da serpente. E Paulo ensina nessa carta, Bispo G, sobre segredos de guerra espiritual. A carta aos Efésios é a carta assim, mais completa em relação à guerra espiritual. Mostra a autoridade da igreja, mostra também a proteção, a armadura espiritual, quer dizer, mostra a dimensão do mundo espiritual, a esfera da guerra. Então é um livro que, se você tiver toda a noção desse livro, você é uma pessoa que está habilitada para guerrear espiritualmente, né? Então, como você colocou, né, Diana dos Efésios, um local comprometidíssimo, e no final caiu por terra o templo de Diana dos Efésios. No 2º século ele foi destruído. Então vejam que a vitória ela alcançou, né? Quer dizer, o apóstolo Paulo e a igreja alcançaram essa vitória. Sendo assim, vamos concluir com a definição de autoridade da igreja. O propósito de Deus é manifestar sua autoridade ao mundo através da igreja, sendo Jesus o cabeça e a igreja seu corpo aqui na terra. Então, como nós vimos aí essa análise, é só nós lembrarmos que a igreja tem autoridade mediante o nome de Jesus. Jesus delegou essa autoridade. Vamos falar sobre 7 autoridades que a igreja tem. Em nome de Cristo, nós temos, primeiro, autoridade sobre a natureza. Nós vemos momentos tão interessantes
por exemplo, Jesus, quando ele repreende o vento e o mar, no momento de grande tempestade com seus discípulos, ali no barco, no mar da Galileia, depois também que é algo assim até assustador, os discípulos ficam admirados quando ele repreende uma figueira e a figueira no dia seguinte ela fica completamente seca. Então, Deus confere através de Jesus a autoridade sobre o tempo, sobre a natureza. Então isso é muito importante, e sim, em nome de Cristo nós temos o poder de realizar sinais, e nós vemos que muitos apóstolos enfrentaram até problemas com a natureza, mas saíram completamente ilesos. Podemos falar, por exemplo, em Atos 27, o apóstolo Paulo, que ainda que sofreu um naufrágio, Deus não permitiu que nenhum homem daquele barco fosse morto. A segunda autoridade é a autoridade sobre enfermidades. Então vamos ler em Atos 5 a manifestação dessa autoridade logo no começo da Igreja Apostólica. Vamos lá, Atos dos Apóstolos 5, versículos 15 e 16. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então a igreja tem autoridade para repreender enfermidades. Muito interessante que o apóstolo Paulo ensina isso a Timóteo. Fala, Timóteo, quando alguém estiver enfermo, peça aos presbíteros para impor as mãos sobre eles e clamar, não é? Porque eles serão curados em nome de Jesus. Por isso que toda quarta-feira, por exemplo, na Igreja Renascer, nós temos as noites de poder. É um culto muito específico de clamor por curas e milagres. Mas também qualquer dia que você for à igreja, se você tiver alguma enfermidade, você peça ao pastor, ao presbítero para orar por você e você vai ter uma experiência de cura milagrosa em nome de Jesus. Outra autoridade que a igreja tem, em terceiro lugar, é a autoridade nas finanças, sobre o poder financeiro. Primeiro podemos dar o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele trouxe uma maravilhosa multiplicação dos pães e dos peixes. Então, no momento ali de dificuldade, em que mais de 5.000 homens estavam reunidos, fora mulheres e crianças, para ouvir a Jesus, os discípulos perguntaram a Jesus, como é que nós vamos alimentar todo esse povo? Não dá tempo deles chegarem em casa, muitos vão até padecer no caminho. Mas Jesus tinha autoridade para gerar prosperidade e abundância, e todos foram alimentados com a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, está lá em João 6. Essa mesma autoridade está sobre a igreja. Tudo aquilo que Jesus manifestou de autoridade, a igreja também tem essa autoridade em nome dele, como já ensinamos. Então, por exemplo, nós vemos em Atos 4 a narrativa sobre a prosperidade que a igreja tinha, logo no começo, que tudo era comum, que as pessoas entregavam valores da venda de imóveis, de bens, e colocavam aos pés dos apóstolos. Então ali uma prosperidade comum, onde todo mundo vivia com abundância e ninguém tinha necessidade. E essa autoridade que nós temos para abençoar a tua vida. Por isso que toda segunda-feira temos a AREP, que é uma palestra específica para te ensinar segredos espirituais, para que você seja uma pessoa próspera. Jesus fala isso, né? Que ele se fez pobre, Paulo ensina que ele se fez pobre para que você hoje tenha abundância e riquezas. Infelizmente, por muito tempo, a religiosidade ensinou algo errado, que nós tínhamos que ter a humildade, não no espírito, mas a humildade na carne, ser uma pessoa miserável, ser uma pessoa que não poderia viver bem, ter boas condições. Isso é um absurdo, imagina. Nós temos muitas pessoas que em suas riquezas abençoaram a obra de Deus, não é? Até mesmo quando Jesus morreu. É até estranho, né? As pessoas às vezes acharem que não há um direito a coisas materiais. Porque, imagina, um Deus que cria um mundo dessa proporção, com tantas coisas lindas, de repente fica para o ímpio, que não está nem aí com ele, que rouba, que mata, que destrói junto com o diabo. E, quer dizer, e aqueles que servem a Deus, cuidam do próximo, abençoam a vida dos outros, se dedicam, não têm direito a um bem material. Então é totalmente fora e desproposital em relação até à palavra de Deus, né? A quarta autoridade que a igreja tem é a autoridade para ensinar. É muito importante a doutrina
né, formar gerações. Por isso que nós temos o Centro de Estudos Apostólico, esse é o objetivo. Além do R12, que são os discipulados. Então, se nós pegarmos a visão apostólica da Igreja Renascer, nós temos diversas ações de ensino, de preparação, porque é assim que o reino dos céus se expande aqui na terra. E a palavra doutrina, Bispo G, é uma palavra muito importante, muito usada pelos apóstolos, porque as pessoas elas cresciam, né, a igreja se fortalecia através da doutrina apostólica. Porque a doutrina, não num contexto de algo dogmático, né? Porque o que ocorre, às vezes, as pessoas estabelecem dogmas. E o que são dogmas? São verdades humanas, estabelecidas por uma religião. E aquilo que se torna um dogma, alguma coisa assim mensurável. Mas como os apóstolos, eles tinham a base, a estrutura, vamos dizer, nos fundamentos do Antigo e do Novo Testamento, dos profetas, nos apóstolos, então o que é esse fundamento? É um fundamento móvel, porque a igreja é um corpo. Então esse fundamento, ele tem uma dinâmica em toda a palavra de Deus. Então o Antigo Testamento, para alguns, ele é descartável. Isso é uma malignidade muito grande, porque o Antigo Testamento, ele deve ser utilizado, obviamente, com a visão apostólica, mas ocupado em todos os termos, né? Porque é a experiência de um Deus verdadeiro com o povo, na sua limitação. Não um conjunto de regras como muitos usam e outros que desprezam, né? Por isso que o mover apostólico ele é completo, tem um fundamento e está a igreja edificada. Vamos ver essa passagem em Atos capítulo 2. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 2, versículos 41 a 43. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então nós vemos aí que a doutrina também ensina o caminho de transformação e os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então a palavra fala que a fé vem pelo ouvir a pregação. Por isso que cada vez mais você precisa se alimentar da palavra. Por isso que nós lutamos para que a rede gospel de televisão e de rádio esteja sempre com um sinal melhor, alcance mais e mais vidas. Para quê? Para que você seja cada dia mais edificado. E um detalhe, Dani, falando sobre doutrina, né? A palavra doutrina é a palavra didaquê. E logo no início da igreja apostólica, nós temos os pais apostólicos. E os pais apostólicos, eles eram baseados nesses fundamentos. E eles escreveram cartas e mais cartas, fizeram doutrinas ligadas à palavra de Deus, com conceitos bíblicos, né? E uma delas chamava didaquê mesmo. E o que houve? Nesse caminhar, esse caminho dos pais apostólicos foi sendo deixado de lado. E a igreja fez uma opção pelo caminho dos mártires, aonde houve ali, vamos dizer, uma derrocada da igreja, ela foi para as catacumbas, passou por todo o processo de perseguição, e ali começaram as rezas, as ladainhas, todo um lado em que eles começaram a venerar a morte. Enquanto que foram esquecidos os pais apostólicos. E aí então veio a desestruturação completa da igreja, ela perdeu aquilo que era o contexto desse fundamento. E a visão apostólica em nossos dias, ela vem para resgatar isso que foi perdido, a visão exatamente original, né? A visão dos pais apostólicos, que receberam diretamente de Jesus, não é? O condicionamento da visão apostólica. Vamos ver a quinta autoridade, a autoridade para perdoar pecado. Essa autoridade aí polêmica, até os fariseus mesmo de Jesus. Quem é você para perdoar alguém? Não é? Quando eu estava um enfermo e Deus falou, seus pecados estão perdoados. Como assim? O que você está falando? Isso é um absurdo. E não é, nós temos sim autoridade para perdoar pecados. Amém. E essa autoridade também foi dada à igreja. Vamos ler a passagem. Vamos lá. João 20, versículos 21 a 23. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E também, dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes, os pecados são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Viu só? Que autoridade, hein? Soprou sobre os apóstolos e falou, olha, se vocês retiverem o pecado será retido.
Então, há sim essa autoridade, essa liberação sobre a igreja. Todos os cultos que nós praticamos na igreja Renascer, nós temos o tempo da oração do perdão. O momento que a igreja tem autoridade sacerdotal para liberar o perdão sobre aqueles que pecaram. Então, isso faz parte da visão apostólica. Sexto conceito, né, a nossa sexta prática é a autoridade para ligar e desligar no mundo espiritual. E essa autoridade foi dada a Pedro, originalmente ele que é o apóstolo primaz. Vamos ver. Vamos lá, Mateus 16, versículos 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, após uma poderosa revelação de Pedro falando, né, tu és o Senhor, reconhecendo Jesus como o Senhor, Jesus ali dá autoridade a Pedro. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. E nós estamos falando de ligar e desligar situações, não só na nossa condição de tempo, mas na eternidade. E essa autoridade está sobre a igreja. Muitas vezes você tem situações, traumas, consagrações demoníacas, maldições, palavras de autoridade que estão ligadas perpetuamente. A igreja tem, através da cura interior, da libertação, da palavra apostólica, para liberar você de qualquer mal e desligar o mal também no mundo espiritual. E ligar bênçãos, não é? Assim, de geração em geração. E a palavra, Dani, ligar, é a palavra del, que não é só um ligar de chaves, né, assim que a gente interpreta o interruptor. O ligar é atar, é fazer com que aquela coisa fique retida. Ela é um conceito que não dá para desligar, é uma coisa muito mais forte do que simplesmente um negócio que liga e desliga. Então é uma palavra muito forte, é atar, amarrar, reter. Então é um conceito muito mais forte naquilo que é a autoridade da Igreja Apostólica. E a sétima autoridade da igreja é a autoridade sobre demônios e também, é claro, sobre a morte. Nós vemos o apóstolo Pedro manifestando isso na ressurreição de Dorcas, assim como Jesus que ressuscitou aquele jovem morto, né, da viúva, o filho da viúva que estava no esquife. Ressuscitou depois Tabita, né? E depois também ressuscitou a Lázaro. Então nós vemos a manifestação da ressurreição, a filha de Jairo. Então nós vemos todas as ressurreições e também isso é dado à igreja. O apóstolo Paulo, né? Eutico também manifestou ressurreição. Então nós vemos aí a autoridade que a igreja tem contra a morte e também a autoridade para repreender demônios. Por muitas e muitas vezes, como já lemos, Jesus repreendeu demônios e os apóstolos também. Nós vemos Paulo repreendendo, Pedro repreendendo, Paulo repreendeu o espírito de adivinhação ali em Éfeso. Né, tantas e tantas situações, porque essa autoridade está sobre a igreja. Não é à toa que em muitos cultos nós vemos pessoas que vêm possessas ou opressas por demônios, e nós ali colocamos as mãos, repreendemos e eles saem definitivamente. E essa autoridade, Daniela, é tão complexa que ela não é algo, vamos dizer assim, que tem que estar a pessoa perto. Porque a ideia que a gente tem muitas vezes é que essa autoridade ela é algo físico, mas ela é uma autoridade no mundo espiritual. Então o apóstolo Paulo orava nas roupas e os demônios que estavam nas pessoas, independente de onde elas estivessem as pessoas, os demônios saíam das pessoas onde elas estivessem. Então veja que não é um conceito de proximidade, de algo que emana da pessoa, mas é autoridade no mundo espiritual todo. E nós vemos como a igreja, como o livro de Atos, ele replica aquilo que aconteceu durante todo o evangelho, durante todo o ministério de Jesus. Então imagina, e de uma forma muito maior, porque Jesus falou isso, né, que nós faremos ainda sinais maiores. É verdade. Então imagina, Jesus ele fez isso na cura do servo do centurião, ele enviou uma palavra, e agora a mesma manifestação, muito parecida com aquilo que Paulo, né, enviavam o quê? Peças, até peças íntimas, roupa, não é, dele, para curar enfermos à distância. Então nós vemos, na verdade, aquilo que acontece em Atos e na igreja apostólica nos tempos de hoje mesmo. É reflexo daquilo que aconteceu também no ministério de Jesus Cristo. É uma habilitação que a igreja tem de realizar sinais
da mesma forma como Jesus Cristo realizou aqui na terra. Então nós vemos que a igreja ela tem autoridade apostólica e a igreja também tem a autoridade dos apóstolos que geram a visão apostólica onde a igreja é fundamentada. Então vamos agora definir a autoridade dos apóstolos. A autoridade apostólica é a maior autoridade que Deus delegou aos homens sobre a terra. É também a autoridade da igreja delegada aos apóstolos, sendo que a igreja é fundamentada nos apóstolos e profetas, ou seja, ela existe por uma visão apostólica. Maravilha, apóstolo é a palavra enviado, não é? Então é a palavra daquele que tem uma missão, é comissionado. Isso. Então, alguém que tem algo realmente muito especial, alguém que vai ser usado por Deus para fundamentar a visão. Agora é importante entender o que é visão. O que é visão apostólica? Visão apostólica é o conjunto de conceitos que constituem a igreja, de acordo com a palavra de Deus. Através dos apóstolos, a igreja recebe direção e doutrina para ser desenvolvida através dos preceitos da palavra de Deus, das revelações em face da geração e da cultura local e da manifestação de sinais que acompanham os que creem. Muito interessante nessa definição é falar também daquilo que os apóstolos recebem em sua geração como revelação, porque é claro que a gente não pode comparar o mundo hoje no século 21, já na segunda década, com o mundo na época de Jesus, né? Na época dos apóstolos, dos primeiros tempos. Então são situações diferentes, são momentos diferentes. Agora, aquilo que são os conceitos que são estabelecidos na visão da igreja apostólica são com embasamento na palavra de Deus. Então não há uma distorção, mas há um entendimento referente à geração que é agora viva, né? A geração que está nesse desenvolvimento da igreja apostólica. Como o bispo já explicou agora há pouco, que no século II isso se perdeu, porque aquela geração não permaneceu com o fundamento da palavra segundo o momento que ela vivia. Tudo bem, era o momento da perseguição romana, era difícil, ali nos circos os cristãos morriam e tudo mais, era um verdadeiro espetáculo para o mundo, mas tinha que haver um tipo de uma adaptação, um entendimento de como nós vamos preservar a visão apostólica da igreja em face à luta que a geração está vivendo. Então, isso é algo muito sério. E a despeito, porque a perseguição, ela foi focada em Roma. Então, os pais apostólicos, muitos continuavam em Jerusalém, ao redor, Antioquia e outros lugares, que eram importantes também. Mas a força que havia de Roma, o romanismo, é que levou para essa discrepância. Ao mesmo tempo que perseguia, investia num espírito de morte que fez com que a igreja depois crescesse ao redor desse espírito de morte. Então foi aí que houve, vamos dizer assim, uma ruptura e a igreja apostólica verdadeiramente começou a se esvaziar. Não é à toa que existe a veneração de santos até hoje, que são pessoas mortas. Porque nos mártires é que começou esse processo. Então eles eram venerados, aquelas pessoas que morriam. Chegou ao ponto de que havia um domínio, e olha, sem dúvida, um domínio demoníaco, que as pessoas se entregavam para morrerem. Então elas achavam o máximo serem mártires a ponto de se entregar. Quer dizer, isso é fora de qualquer conceito espiritual, porque ainda que eu tenha que ser martirizado, é uma coisa. Agora, eu me entregar, se eu tenho um nível de vida para levar pessoas à salvação, se eu posso me dedicar, se eu posso levar Jesus, é um absurdo eu querer morrer. Muito bem, é verdade. E vamos dar, para finalizar a aula, 2 exemplos de autoridade apostólica. Vamos lá? Vamos começar com apóstolo Pedro, que de um simples pescador se transformou numa autoridade apostólica. Andou sobre o mar, em um discurso ele converteu 3.000 homens, a cura de um coxo, juízo sobre Ananias e Safira, então ele exercendo ali a autoridade, não é? Cura de Finéias, ressurreição de Dorcas, manifestação do Espírito Santo nos gentios, ele trouxe essa primazia da manifestação. Então você vê diversos exemplos aí, tem ainda outros, mas mostrando o exercício da autoridade apostólica por parte do apóstolo Pedro. E ainda outro exemplo, o apóstolo Paulo, né? Nessa sucessão
que também teve grandes realizações. Ele que era um fariseu perseguidor, se tornou apóstolo dos gentios. Então, ele ordenou que Elimas ficasse cego, cura de um coxo, espírito de adivinhação foi expulso ali em Efésios, ressurreição de Eutico, né, a manifestação aí de sinais poderosos. Ele ignora uma picada de víbora, né, que com certeza morreria, muitos sinais e curas por toda a parte onde ele pregou, evangelho diante de ele, a defesa do evangelho diante de grandes e poderosos reis, e ele evangelizou e fundamentou igrejas na Ásia e na Europa. Então nós vemos aí a autoridade apostólica exercida por esses homens, e hoje nós temos apóstolos que estão também exercendo essa autoridade, fundamentando a igreja e manifestando as suas credenciais, que são sinais, prodígios e poderes miraculosos. Muito bem, a aula de hoje encerrada sobre a autoridade espiritual, a autoridade da igreja apostólica. Vamos revisar. Na aula de hoje, estudamos sobre a autoridade da Igreja Apostólica, lembrando que a Igreja de Cristo é o ajuntamento de pessoas salvas, um organismo espiritual vivo com o propósito de buscar relacionamento com Deus, expansão ilimitada por meio da pregação do Evangelho e guerrear contra entidades demoníacas, dando habilitação aos membros. Sendo assim, o propósito de Deus é manifestar sua autoridade ao mundo através da Igreja, sendo Jesus o cabeça e a Igreja seu corpo aqui na Terra. Estudamos 7 dinâmicas de autoridade da Igreja: autoridade sobre a natureza, autoridade sobre enfermidades, autoridade nas finanças, autoridade para ensinar, autoridade para perdoar pecados, autoridade para ligar e desligar, autoridade sobre demônios e sobre a morte. Então, a autoridade apostólica é a maior autoridade que Deus delegou aos homens sobre a terra. É também a autoridade da igreja delegada aos apóstolos, sendo que a igreja é fundamentada nos apóstolos e profetas, ou seja, ela existe por uma visão apostólica. Visão apostólica é o conjunto de conceitos que constituem a igreja, de acordo com a palavra de Deus. Usamos como exemplo de autoridades apostólicas o apóstolo Pedro. De um simples pescador, tornou-se a autoridade apostólica da igreja. Apóstolo Paulo, de um fariseu perseguidor, tornou-se o apóstolo dos gentios.